Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Essa é a nossa terceira aula, falaremos sobre comércio eletrônico. Disciplina de Sistemas de Informação Gerencial, aula 3, comércio eletrônico, um tema muito atual, muito importante aí no ambiente das organizações. O comércio eletrônico é algo que cada vez mais tem crescido mundo afora e também no Brasil. As empresas cada vez mais se expandindo suas operações no mundo online. E hoje a gente traz algumas características, alguns conceitos relacionados ao comércio eletrônico. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, eu sou especialista e também mestre em administração, tenho experiência com administração estratégica, planejamento de negociação e também atuando com sistemas de informação dentro do comércio eletrônico. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder trabalhar esse tema tão importante dentro das organizações. Para você aí que está estudando disciplinas relacionadas à gestão, o comércio eletrônico ele tem total relação com os sistemas de informação gerencial. Afinal de contas, todos os aplicativos, softwares, sistemas, plataformas de e-commerce, todas elas de alguma maneira utilizam sistemas de informação. Então, dentro dessa perspectiva, a gente dá início a essa terceira aula. Vamos colocar aí no quadro a contextualização da nossa aula. A gente tem aí a interpretação da terceira unidade referente ao livro de Sistemas de Informação Gerencial, o livro que você tem na sua área restrita, tem acesso também na biblioteca do seu polo. E essa aula diz respeito à interpretação da terceira unidade, o qual a gente vai falar sobre comércio eletrônico. Essa aula ela foi construída com base em 4 grandes momentos teóricos. Então eu trago aqui 4 perspectivas para que a gente possa analisar o comércio eletrônico e também o caso fictício que tem no nosso livro, um exemplo de uma empresa que quer se expandir, o caso da Infotech, e de alguma maneira a gente consegue trazer esses conceitos e pensar um pouco na prática no ambiente organizacional. Então, no primeiro ponto, conceitos e características a respeito do comércio eletrônico. Nós temos aqui esse primeiro ponto teórico, eu trago aqui os principais conceitos, uma perspectiva histórica a respeito do comércio eletrônico, modelos e aplicações, referente aí a algumas modalidades de negociação entre as empresas e consumidores, para destacar aí a importância do comércio eletrônico, planejamento de marketing na internet, isso também é um ponto que vai ser trabalhado durante a nossa teleaula, e web e redes sociais, trazendo aí a importância das redes sociais no comércio eletrônico, quanto à expansão da internet, desses modelos de negócio, nos ajudam a pensar nessa perspectiva. E trazendo toda essa abordagem para pensar a situação geradora de aprendizagem, o caso de uma empresa fictícia, a Infotech, que traz algumas ideias a respeito do comércio eletrônico, quanto as empresas elas se deparam com grandes desafios no ponto de vista da concorrência, inovação a respeito de serviços e produtos, tudo inserido dentro de um ambiente online. As plataformas de comércio eletrônico, plataformas de e-commerce, aplicativos. Então as empresas precisam se reinventar diante desse crescimento, desse mundo virtual. E a gente traz o caso da Infotech para pensar um pouco aquilo que acontece no dia a dia do administrador, quais são os principais desafios e principais oportunidades que os pequenos negócios, sobretudo, conseguem aí articular dentro do comércio eletrônico. Vamos colocar aí o caso da Infotech. É o caso fictício que a gente tem no nosso livro e que nos auxilia na interpretação da unidade 3. Esse caso ele vai nortear todas as situações problema que virão na decorrência do nosso estudo. Então a gente tem aqui o Gustavo, é o proprietário da empresa Infotech, é uma loja de segmentos do segmento eletrônico, ele já trabalha há 10 anos, ele já possui esse empreendimento. Ele trabalha ali no mercado local, vendas diretas, ele começou ali na garagem da sua casa vendendo equipamentos eletrônicos e hoje ele possui alguns consumidores da área central, da região próxima. Então, algumas características do negócio do Gustavo, a Infotech, é uma empresa de porte médio, possui alguns departamentos, então ele tem um setor comercial, setor de vendas, que ele precisa se relacionar com o seu cliente, entender quem é o seu público, compras e a gestão financeira, ele precisa controlar muito bem aquilo que ele compra, se ele vai revender alguma peça, algum produto, com relação às pessoas que trabalham com ele e o ponto de vista da gestão do seu negócio. Então a gente tem aí as principais características
dessa situação geradora de aprendizagem e quais são os desafios que o Gustavo ele se depara diante de uma concorrência. Então, com a concorrência local, ele começou a se deparar com uma crise financeira, ele percebeu queda nas suas vendas, nos seus equipamentos eletrônicos que ele vendia ali dentro da sua casa para alguns clientes locais. Então, ele percebeu suas finanças no vermelho, teve problemas com um dos seus funcionários e a falta de comunicação com o consumidor também passou a ser um problema relevante. Então, ele se depara aí com essa situação, ele precisa se comunicar de maneira mais efetiva com o seu consumidor. E esse cenário ele exige uma nova postura gerencial, novas estratégias, uma comunicação mais efetiva, e é preciso que ele consiga reposicionar a sua empresa, no caso a Infotech, como que ele pode trabalhar diante desse comércio eletrônico, diante de um cenário altamente competitivo. Então é dentro dessa perspectiva, eu trouxe aqui um resumo do caso da Infotech, lembrando que é um caso fictício que a gente tem no nosso livro e que traz algumas perspectivas a respeito do comércio eletrônico, o quanto as empresas elas precisam de fato trabalhar com essas plataformas online, para que as empresas consigam expandir seus modelos de negócio, para que elas consigam inovar do ponto de vista de produtos e serviços. Então esse é um ponto que a gente traz esse início de aula, trazendo toda a contextualização teórica. Então o objetivo aqui é falar sobre comércio eletrônico, sobre algumas modalidades, principais conceitos e características e de alguma maneira estabelecer essa relação com um caso prático, que é o caso da Infotech. Então, nesse primeiro ponto a gente traz aí os principais temas, essa contextualização a respeito da aula de comércio eletrônico. Comércio e negócio eletrônico, conceitos e características. Nesse primeiro ponto, eu trago aqui os principais conceitos a respeito do comércio eletrônico, as principais características. Então é importante que o gestor que tem ali o seu pequeno negócio, ou que resolva empreender, ou que já trabalha dentro de organizações, que ele tenha esse conhecimento a respeito do mundo virtual, das perspectivas que o comércio eletrônico pode trazer, do ponto de vista do empreendedorismo, do ponto de vista da gestão empresarial. Vamos colocar um primeiro ponto aí no quadro. Então, uma perspectiva histórica, até do surgimento da internet, ela acaba tendo uma relação direta com o surgimento do comércio eletrônico. Então, se a gente pensar nos anos 60, com a criação da rede de computadores, uma rede interconectada, que deu início a essa tecnologia que hoje a gente chama de internet, criada lá nos Estados Unidos, nos laboratórios de pesquisa militar. Então, dentro de um contexto da Guerra Fria, um contexto político, que surge ali a internet, com objetivos militares, né? Criado pelos Estados Unidos. E ao longo do tempo, dos anos 70 e 90, nos meios acadêmicos e científicos, a rede interconectada começa a se expandir e se transforma numa rede mundial de computadores. Então daí começa a pulverizar o conceito de internet e há uma expansão, sobretudo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. E isso foi sendo trabalhado, desenvolvido. Eu trago aqui uma breve contextualização histórica para a gente visualizar o quanto o comércio eletrônico é algo que é muito recente e que ainda precisa de amadurecimento do ponto de vista mundial e no Brasil também. Nos anos 80 e 90, começa a se falar da internet direcionada às empresas, no ambiente dos negócios. Então, as empresas passaram a utilizar a internet para fins comerciais, troca de informações, aquisição de produtos e serviços. Em 1995, as primeiras lojas virtuais no Brasil. Então, olha aí, a internet se consolidando nos anos 90 e 95. As primeiras lojas virtuais, venda de livros, varejo online. E nos anos 2000, para frente, o comércio online começa a ganhar uma intensificação. Então, há realmente um grande aumento dessas transações online, a ampliação do conceito de comércio eletrônico, e nesse período surge esse conceito que eu trago aqui. Então, o conceito de comércio eletrônico é a realização de negócios por meio da internet, desde a venda de produtos e serviços físicos. Então, a ideia de uma atividade mercantil, venda,
que são entregues de forma offline, até softwares e produtos digitalizados que são entregues de maneira online. Então a gente tem uma definição geral. Quando a gente fala em comércio eletrônico, significa processos de compra e venda pela internet. Então todas aquelas operações que de alguma maneira elas envolvem transações de venda, de compras, isso pode ser caracterizado, se isso for trabalhado no mundo online, isso pode ser caracterizado como um comércio eletrônico. Então, como a gente viu ali, um contexto histórico muito recente, então nos anos 90 começa a surgir a internet, ela se consolida nos anos 90, sobretudo no Brasil, e a partir daí começa a se expandir o comércio para dentro dos ambientes empresariais, e isso traz aí grandes oportunidades de empreendimento, de negócios, e atualmente a gente tem um comércio eletrônico muito intenso. Se a gente pensar em termos de Brasil, o comércio eletrônico registrou no último ano mais de 50 milhões em termos de faturamento, a gente está falando do ano de 2018, então realmente é algo que está em franca expansão e que realmente gera grandes oportunidades de negócio para diversos modelos organizacionais, diversos empreendedores que querem realmente trabalhar no comércio eletrônico. Vamos voltar aí para o quadro, um breve resumo daquilo que a gente trouxe. Então, nos anos 90, a internet chega no Brasil, operadoras começam a comercializar. De 95 a 2006, primeiros varejistas, redes sociais. Então, algumas redes sociais começam a ganhar uma grande representatividade. 2007, mais de 13 milhões de compradores online no Brasil. Em 2011, a Apple lança o iPhone, o Facebook, as primeiras fanpages. E a gente tem ainda a ascensão da classe C, o boom da venda de smartphone. E isso traduz um pouco do cenário atual. Então, desde os anos 90 até 2019, a gente percebe uma grande representatividade do e-commerce no cenário nacional. Do ponto de vista dos setores que foram se consolidando ao longo do tempo, a gente tem aí o setor de entretenimento, foram um dos primeiros que se consolidaram no e-commerce. Depois, a questão do turismo e a prestação de serviço online ficou muito forte. Venda de bens duráveis, e aí a expansão de lojas de venda de produtos eletrodomésticos, smartphones, bens não duráveis, e aqui o Brasil ele já está nessa quarta etapa, então todas essas já estão bem consolidadas no mercado nacional, entretenimento, turismo, bens duráveis, não duráveis. E agora o desafio é saber trabalhar com produtos perecíveis. Setor de alimentação, a gente já percebe também uma grande expansão. Então, uma rota global do e-commerce, do ponto de vista dos setores que foram crescendo, e o Brasil se encontra no quarto nível, bens não duráveis, e a questão dos itens perecíveis também é algo que as empresas brasileiras já estão trabalhando. Além disso, a evolução daqueles que compram pela internet e consumidores. Só no ano de 2018 foi registrado mais de 27 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma compra no e-commerce. Então a gente demonstra aí um caminho muito interessante de crescimento. E a plataforma mobile commerce, que significa venda, comercialização dentro dos smartphones, das tablets. Então, enquanto as vendas de dispositivos móveis cresceram 30% no faturamento, o número de pedidos expandiu 41%. Então, tudo aquilo que você compra por meio do seu celular, por meio de aplicativos na sua tablet, no seu smartphone, isso tudo pode ser também caracterizado dentro das plataformas mobile. Então, são algumas informações que nos colocam aí frente a frente a essa grande representatividade do comércio eletrônico, o quanto isso traz inúmeras oportunidades para que você consiga empreender. E é importante que a gente tenha esse conhecimento, entenda que é algo que realmente traz grandes oportunidades de empreender. Para os gestores que estão iniciando sua carreira, é algo que precisa ser estudado, pesquisado, a questão do comércio eletrônico, das plataformas mobile, da expansão dos aplicativos. Cada vez mais o consumidor ele está consumindo pelo celular, através de aplicativos, redes sociais. Então as tendências elas evoluem muito rápido. Então é importante que o gestor ele tenha realmente essas informações e consiga entender o crescimento desse comércio eletrônico. Vamos colocar aí no quadro algumas características rapidamente. Características essenciais do comércio eletrônico. Ubiquidade, ou seja, disponibilização da tecnologia em qualquer lugar ou momento. Alcance global,
fronteiras geográficas, então nacional e internacional. Hoje você consegue comprar de sites internacionais e consegue vender também para fora do Brasil muito facilmente, né? Padrões universais, então conjunto de padrões tecnológicos, linguagens, aplicativos, isso tudo favorece também essa rota global. Amplitude, envio de áudio, vídeo, texto de uma maneira muito rápida, instantânea, eu diria. Interatividade entre pessoas e organizações. E densidade da informação, a redução custo e qualidade. Você hoje consegue mandar imagens, vídeos de alta qualidade a baixo custo. E a questão social, a criação e o compartilhamento de conteúdo. Então a gente percebe a expansão da internet e os negócios eletrônicos. Então a gente tem aqui o conceito de e-business. E-business seria os negócios eletrônicos, ou seja, um conceito amplo. E dentro do e-business estaria o e-commerce, que se refere aos processos de compra, venda. Então a gente tem aí os sistemas de informação e as suas relações com o comércio eletrônico, com os negócios eletrônicos. Então são alguns pontos importantes que a gente destaca nessa perspectiva conceitual. A relevância do comércio eletrônico para que as empresas entendam de fato o panorama daquilo que ocorre no cenário empresarial e as características essenciais do comércio eletrônico. Comércio e negócio eletrônico, modelos e aplicações. Eu trago aqui alguns modelos e aplicações a respeito do comércio eletrônico, algumas características que nos auxiliam do ponto de vista da negociação, como entender as relações entre as empresas, entre os consumidores e as organizações, para que a gente consiga estabelecer processos de negociação e estratégia dentro do comércio eletrônico. Vamos colocar aí o primeiro ponto. Modalidades dos negócios eletrônicos. Então, como a gente destacou, os negócios eletrônicos se referem a um conceito mais amplo, tudo aquilo que envolve transações, negociações, fluxo de informações, envio de dados pela internet. A gente pode caracterizar isso como um negócio eletrônico. E o e-commerce são relacionados especificamente aos processos de compra e venda. Então, a gente tem aqui algumas modalidades que a gente pode trabalhar dentro do comércio eletrônico. Modalidade consumidor para consumidor, C2C. Modalidade B2C, significa empresas se relacionando com consumidores. Modalidade B2B, as empresas se relacionando com outras organizações, com outras empresas. O consumidor em relação ao governo, C2G. As empresas e o governo. E as interações intergovernamentais, todas elas, se a gente pensar diante do cenário de tecnologia, a gente tem aí um esquema que demonstra esse ambiente de negócios e comércio eletrônico. Então, estou destacando esse esquema, esse fluxo, para que a gente possa visualizar dentro de um comércio eletrônico, dentro dos negócios eletrônicos, como as empresas e os consumidores podem se relacionar. Então, há relações de troca de informações entre as empresas, entre os consumidores, entre as instâncias governamentais, todas elas mediadas pelas plataformas online, pelos aplicativos e sistemas de informação. Então, nesse momento, a importância é destacar quais são as modalidades de negociação, modalidades de troca de informações, de relacionamento mesmo a respeito de organizações, com os seus consumidores, com os governos. Então, tudo isso deve ser importante para que o gestor consiga selecionar quais são os setores que ele deve trabalhar, qual é o tipo de comunicação que você deve trabalhar para que você consiga atender ao seu público, seja uma empresa, seja um consumidor final. Então, todas essas modalidades passam a ser importantes para que a gente visualize o comércio eletrônico sob uma perspectiva mais ampla. Vamos colocar aí alguns conceitos. Então, dentro dessas modalidades, a gente destaca as duas primeiras. Consumidor a consumidor. Então, esse tipo de negociação, ela se caracteriza por ser realizada entre duas pessoas físicas por meio de um intermediador. Então, se a gente pensar sites de leilão, por exemplo, em que um consumidor compra de outro consumidor, isso pode ser uma modalidade C2C. O Mercado Livre, por exemplo, que é um grande marketplace,
como se fosse um shopping em que você reúne ali diversos serviços, produtos. Existem modalidades que consumidores negociam com consumidores, como o site da LX, por exemplo, da americana eBay. Então essa primeira modalidade, C2C, ela é algo que, com a expansão do comércio eletrônico, das redes sociais, dessas plataformas cada vez mais interativas, isso possibilita um nicho muito interessante de mercado, consumidores vendendo diretamente para outros consumidores, com essas plataformas e esses sistemas de informação intermediando essa relação. Então é uma modalidade muito interessante. Vamos voltar aqui para o quadro. Empresas se relacionando com o consumidor. São relações comerciais entre empresas e pessoas. Então, se a gente pensar todas as vendas online do ponto de vista do varejo. Então, se você, consumidor, compra das Casas Bahia, da Americanas.com, da Netshoes, e isso se caracteriza por uma relação entre a empresa e o consumidor. Então, se refere ao varejo mesmo virtual. Então, essas duas são muito importantes, vale a pena a gente destacar. Além disso, as relações B2B, dentro do comércio eletrônico, as relações B2B são aquelas que mais representam volume de transações. Então, isso significa relações de negócios entre empresas, B2B, business to business, empresa a empresa. E dentro dessa modalidade existem diversas formas de se negociar, diversos produtos e serviços, como matéria-prima, peças, componentes, produtos e serviços. Então aqui há uma grande representatividade no que se refere a volume de transações. Então a maior parte das receitas do comércio eletrônico vem dessa relação B2B, marketplaces, ou seja, empresas comprando de outras empresas, dentro de canais de relacionamento, canal eletrônico, e-procurement, que é uma plataforma de prospecção e negociação com fornecedores, apoio logístico. Então a gente tem aqui algumas vantagens do B2B. Catálogo online, você pode disponibilizar para o seu distribuidor, para o seu varejista, segurança nos contratos e nas transações, possibilidade de expansão e valorização da marca. São alguns pontos importantes a respeito dessa modalidade. Então, como eu destaquei, é uma das modalidades mais representativas dentro do comércio eletrônico, no que se refere ao volume de transações. Então, as empresas cada vez mais utilizando plataformas online, sistemas de informação, para que elas possam negociar, trocar informações. Tudo isso passa a ser uma tendência diante dessa alta tecnologia e dessa grande concorrência que cada vez mais o gestor ele se depara. Então, voltando aqui para o quadro, mais uma relação empresa e governo. Então, o governo também presta serviço e realiza compra das empresas. Licitações, por exemplo, prestações de serviço. E isso também existem os serviços contratados por meio de plataformas online, serviços eletrônicos. Quais são as vantagens? Com relação à população, relacionamento, transparência, economia de tempo, eliminação de filas. Então, muitas vezes você, empresário, precisa de um cadastramento no que se refere a algum documento da Receita Federal, por exemplo. Você entra lá no site e consegue trabalhar. Então, isso se caracteriza por uma modalidade de business, B2G. E no que se refere ao governo, eficiência na contratação, transparência, agilidade das informações. Então, outras duas modalidades, consumidor relacionando diretamente com o governo. Se a gente pensar serviços públicos que a gente contrata e utiliza online, pagamento de impostos, multas, serviços, guias da Receita Federal, do Detran. Então a gente tem aqui relações muito efetivas, utilizando as modalidades de business e relações entre os governos, as autarquias, prefeituras, instituições federais, trabalhando aí coordenação de políticas públicas, programas de certificação digital, compartilhamento de documentos. Então todas essas relações acontecem no e-business, no e-commerce. A gente tem aí alguns exemplos, o eBay, o Mercado Livre, Receita Federal, BNDES, Detran. Se você entrar nessas plataformas, você consegue trabalhar ali algum serviço, algum produto, você consegue acessar. Então, caracteriza aí algumas relações dentro do B2B. E por último, passos importantes para iniciar no e-commerce: viabilidade, escolha da plataforma, meio de pagamento, planejamento de marketing, aspectos legais, novas tecnologias. São alguns pontos importantes
para que você consiga entender melhor o comércio eletrônico, o quanto isso traz aí de benefícios para as empresas no sentido da expansão dos seus negócios, da expansão dos seus serviços. Então a gente tem aí algumas características a respeito das modalidades, as empresas se relacionam com empresas, com consumidores, com o governo, então todas elas passam a ser importantes e é essencial que o gestor ele tenha o domínio a respeito desses conceitos, até para que ele consiga direcionar seus esforços e o seu planejamento estratégico dentro do mundo virtual. Situação, problema 1 e 2, o caso da Infotech. O empresário Gustavo ele precisa alavancar os negócios da sua empresa, a empresa a qual ele já tem faz 10 anos, mas ele possui um mercado físico e ele precisa migrar essas operações para o mundo virtual. Então o desafio aqui é reposicionar a Infotech, que é a empresa do Gustavo, que é o caso fictício que contém no nosso livro. Ele precisa reposicionar e entender a relevância do comércio eletrônico, quais são as principais características desse comércio, quais são os conceitos importantes para que ele consiga alavancar o seu modelo de negócio. Vamos colocar aí no quadro a primeira situação problema. Aqui eu agrupei a situação problema 1 e 2 do livro, para que a gente possa trabalhar ela simultaneamente. Então, na última reunião mensal que o Gustavo fez com a sua equipe, ele percebeu uma queda de 50% nas suas vendas. A situação financeira no vermelho, isso ele já havia constatado. E a sua maior concorrente, a Digital World, uma grande concorrente da capital, já 20 anos de atuação, ela resolveu se expandir no e-commerce em pequenas cidades e trazendo aí uma concorrência muito grande para o pequeno negócio, para a Infotech, a empresa do Gustavo. Ponto positivo da Infotech, ele possui um site institucional, ali tem um pouco da história, da localização, alguns contatos, mas é só. Então ele precisa reposicionar no sentido de melhorar o seu modelo de negócio. Então esses pontos eu destacaria. E a questão da concorrência, a gente pensar, isso acontece no dia a dia, grandes concorrentes acabam enfrentando pequenos comércios, pequenas empresas, e o gestor ele vai se deparar com essa situação. São desafios que realmente acontecem, sobretudo no comércio eletrônico. Alguns levantamentos feitos aí, levantamento de dados feito pelo Gustavo, no que se refere ao seu próprio negócio. Então ele percebeu que as vendas da Infotech, elas podem ser segmentadas da seguinte maneira: 70% dessas vendas para consumidores da proximidade, então a grande maioria do seu público são consumidores finais que vão utilizar produtos e serviços relacionados à Infotech diretamente. 15% são consumidores um pouco mais afastados, então ele tem consumidores ali próximo dele e consumidores afastados. E 15% empresas locais, e aqui ele já se estabelece uma outra relação, não com consumidores, mas com empresas. Então as ações de vendas, ele possui poucas ações, panfletagem, que traz ali algumas promoções e marca. E ao compreender a importância do comércio eletrônico, ele decide investir. Então é preciso que ele faça uma análise do mercado a respeito do segmento. Então são alguns problemas que a gente demonstra no nosso caso, um caso fictício, e que muitas vezes acontece no dia a dia do administrador. Muitas vezes aquele gestor que tem ali uma loja virtual, um pequeno negócio, vendendo para alguns consumidores locais, ele vai se deparar com uma concorrência de uma grande organização. Existem diversos exemplos que a gente pode citar de grandes concorrentes que oferecem os seus produtos e serviços e acabam impactando os pequenos negócios. E no comércio eletrônico acaba sendo um desafio muito grande, na medida em que há uma internet globalizada, o comércio eletrônico ele pode ser vendido para qualquer lugar do mundo, as características de alcance global, ubiquidade. Então são alguns pontos que o gestor ele precisa entender que o mercado realmente acaba exigindo esse tipo de situação e são situações que o gestor, o administrador, ele vai se deparar trabalhando com o comércio eletrônico. Então vamos colocar aí no quadro. E você, enquanto membro consultor da empresa Infotech, coloque-se na condição de consultor. O Gustavo precisa de algumas informações, de uma assessoria. Quais seriam as sugestões que a gente pode trazer aqui para o Gustavo? Qual que é o desafio inicial? Apresentar as informações sobre o comércio eletrônico,
Então ele precisa entender quais são os benefícios em expandir seu modelo de negócio, abrindo uma plataforma e-commerce. Que tipo de modalidade ele deve atender? A gente já viu ali que ele tem consumidores e tem empresas que compram dele. Dados a respeito do setor, do segmento, para que ele possa desenvolver estratégias de comunicação. Então, de uma maneira geral, reposicionamento da empresa frente ao mercado. Esse é um ponto, eu diria, que ele deve trabalhar de uma maneira mais intensa. Então, são situações que a gente precisa orientar o Gustavo nesse sentido de expandir o seu negócio. Então, isso é algo muito comum. Muitas empresas brasileiras, elas possuem o seu negócio offline e com essa expansão do comércio eletrônico, visualizam oportunidades para expandir os seus negócios, para alavancar suas vendas. E hoje em dia as pessoas, dentro de um cenário de crise, cada vez mais estão empreendendo e o comércio eletrônico acaba sendo uma oportunidade muito interessante em virtude do baixo custo. Muitas pessoas acabam empreendendo utilizando redes sociais, plataformas grátis, aplicativos gratuitos. Então tudo isso possibilita aí uma alavancagem a baixo custo. É preciso que o gestor realmente conheça algumas características, tenha criatividade e busque essas inovações. Vamos voltar aqui para o caso do Gustavo. Então, fazendo essa interpretação, quais são os pontos que eu deixo aqui enquanto sugestão para a gente possa refletir? Informações sobre o comércio eletrônico regional, ele precisa entender. Então, pesquisa sobre dados relacionados ao e-commerce, para que ele comece a compreender de fato aquilo que precisa ser destacado no seu negócio. Então, quais são os benefícios, barreiras, quais são os produtos e segmentos mais atrativos. A gente viu a questão do turismo, do entretenimento, da prestação de serviço, cada vez mais crescendo. Quais são as plataformas, dados a respeito de compras do e-commerce no Brasil, ticket médio, ou seja, quanto que o cliente gasta em média nas compras online. É preciso definir estratégias por modalidades, então ele vai precisar definir uma estratégia para atingir as empresas, estratégia B2B, e uma estratégia B2C para que ele possa atender os seus consumidores. Então, são primeiras informações que eu destacaria até então. Ele precisa pensar nisso e buscar um planejamento, do ponto de vista do investimento, análise financeira e mercadológica, quanto que ele vai precisar para abrir uma plataforma, comprar um domínio, um serviço de hospedagem. Será que ele vai precisar de um meio de pagamento online? Quanto que ele vai gastar? Com relação às operações logísticas, talvez um dos grandes desafios do comércio eletrônico, a questão logística, ele precisa também buscar informações a respeito disso. E sistemas de comunicação, treinamento, que possam alavancar aí a sua proposta. Então, nesse primeiro momento, eu trago essas sugestões. Então, o Gustavo, ele precisa inicialmente entender de fato as características do comércio eletrônico, quem é o seu público, como se relacionar com as empresas o qual ele vende produtos e também com seus consumidores, são linguagens diferentes. Ele vai precisar direcionar um conteúdo, uma comunicação para o consumidor final de uma determinada maneira, e com as empresas ele precisa estabelecer um outro modelo de negociação. Então são pontos iniciais que a gente coloca aí para o Gustavo como primeiras sugestões para que ele comece a implementar no seu modelo de negócio. Um último ponto que eu destaco aqui, a gente viu que ele possui 70% dos seus clientes consumidores locais, então estratégia B2C, ele precisa investir de maneira mais intensa, são os principais clientes, são os consumidores locais. Porém, ele ainda tem 15% desses clientes que estão distantes, e aqui talvez uma plataforma e-commerce para atender e melhorar a rentabilidade diante desses consumidores. Então, estratégia focada no consumidor, estratégia de promoção, produção de conteúdo, pesquisa de hábitos de consumo, top of mind para saber o posicionamento da marca na mente do consumidor, a questão do ticket médio, ou seja, quanto ele está disposto a gastar. Redes sociais digitais, é preciso estabelecer uma comunicação, um relacionamento por meio das redes sociais digitais. E estratégias de marketplace, OLX, Mercado Livre, são exemplos de marketplace que ele pode trabalhar. E também é preciso que ele faça um investimento em estratégias B2B, ou seja, consiga se comunicar de uma maneira diferente com as empresas, com seus parceiros, participe de patrocínios, eventos, saiba trabalhar especificações de contratos. Então são alguns pontos iniciais que a gente traz aqui para interpretar o caso da Infotech. O importante é que
as empresas cada vez mais visualizem o comércio eletrônico como uma oportunidade de expansão, uma oportunidade de crescimento. E o caso da Infotech, o caso fictício, ele não é diferente daquilo que se passa no dia a dia do administrador. Muitas vezes o comércio eletrônico acaba sendo o único caminho para a salvação das organizações. Em alguns casos eu coloco, né? E em outros, como inovação e expansão do seu modelo de negócio. Então, o comércio eletrônico é algo que realmente veio para ficar e os números apresentam cada vez mais uma ampla expansão em todos os modelos de negócio. Momento de interação. Eu deixo aí agora uma pergunta para que você envie suas respostas, envie também suas contribuições, aquilo que você viu aqui até então na nossa aula. Se você tiver alguma contribuição, alguma opinião, pode mandar. Eu vou deixar essa pergunta no quadro. Vamos lá? Quais são as vantagens e principais fragilidades do comércio eletrônico? Então, quais são os pontos positivos para aqueles que querem empreender no e-commerce e quais são as fragilidades, os desafios? Deixa essa pergunta no quadro e eu volto logo na sequência.
Voltando aqui, tivemos bastante participações. Desde já agradeço aqueles que enviaram suas contribuições. Isso mostra que muita gente está atento aí na nossa aula. Polo da Bahia, destacando com relação às desvantagens, sites não confiáveis, com relação às vantagens, preços baixos e praticidade, muito bem observado. A questão dos sites não confiáveis, isso realmente é um grande desafio, problema com segurança de dados e informações, então muito bem colocado pelo Polo. Polo de São Paulo, com relação às vantagens, seriam a possibilidade de captar maior quantidade de vendas fora da sua região, ou seja, ganho de novos mercados, muito bem colocado. Em Goiás, o Emerson, Jataí, vantagens, preço mais em conta, desvantagens, não ver o produto na hora de comprar, muitas pessoas ainda têm resistência a comprar no e-commerce em virtude dessa característica, muito bem observado. Polo de São Paulo, possibilidade de captar maior quantidade de vendas fora da sua região e ganho de novas oportunidades de mercado, a gente já trabalhou essa aí. Mais um Polo da Bahia, vamos lá. Por parte do consumidor, variedade de oferta, isso é uma vantagem. Ponto de vista do empresário, redução da mão de obra, a questão das vendas comerciais em pontos físicos e online, o aluno Edson de Moraes, Itaberaba, muito obrigado aí pela participação. Mais um Polo da Bahia, comodidade, preço, prazo de entrega, fragilidades, custo do frete, demora na entrega, a questão do frete é um ponto muito importante, a questão logística, muito bem destacado aí pelo Polo. Temos mais alguma? Anapolisa responde, Goiás. As vantagens são aumento do faturamento, conquista de novos clientes, crescimento do negócio e desvantagens, riscos de fraude, clonagem, concorrência. Então aí são algumas contribuições, muito obrigado por todos aqueles que participaram. Fico muito feliz aí com o engajamento de todos. Lembrando que na próxima interação, a gente vai ter mais uma no final da aula, e eu vou trazer aí a plataforma do Kahoot para que a gente traga algumas perguntinhas. Então, muito obrigado aí pela participação. Planejamento de marketing e de negócios na internet. Esse é um ponto muito importante dentro aí da característica do comércio eletrônico. Todos aqueles que querem empreender utilizando plataformas virtuais, redes sociais digitais, é preciso que se tenha uma base, uma noção básica a respeito de planos de comunicação, estratégias de marketing. Afinal de contas, as empresas cada vez mais precisam produzir conteúdo, se relacionar com o seu cliente. Então, o planejamento de marketing passa a ser fundamental dentro do comércio eletrônico. Vamos colocar aí alguns pontos. Com relação à internet, vendas de produtos e serviços e informações. A internet ela é a base do comércio eletrônico e isso tem trazido aí um grande impacto no posicionamento das empresas frente aos seus concorrentes e por isso marketing e comunicação deve ser trabalhado aí dentro de um planejamento e negócios na internet de uma maneira geral. A gente tem aqui o conceito de marketing, atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Então, trazendo uma perspectiva geral do marketing, para a gente possa pensar o comércio eletrônico, a internet, é preciso que haja realmente um conjunto de atividades, processos para entregar valor para o consumidor. Então, a gente tem uma definição a respeito. O marketing ele passa a ser um campo de estudos organizacionais que envolve pesquisa, envolve intervenção. Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente possa entender a importância da comunicação no ambiente digital. Perspectiva histórica, a gente tem aí algumas eras relacionadas ao marketing. Então, no início do século XX, fazia-se marketing pensando muito nas características do produto, considerada a era da produção. Então, características como durabilidade, processos, materiais, volume, era aquilo que importava nos planos de comunicação. E isso foi evoluindo, foram trazendo aí perspectiva de vendas, de marketing, marketing digital, e mudando essa perspectiva do produto para o consumidor. Então, passou-se a falar muito em desejo, necessidade, expectativa, satisfação. Então, duas perspectivas, a do Kotler, perspectiva americana, e a do professor Cobra, perspectiva brasileira, que traz aí um pouco dos valores do marketing
desde a concepção do produto, ênfase no consumidor, nos valores sociais, até chegar no marketing digital, que tem total relação com essa ideia do comércio eletrônico. Então a gente tem aqui algumas conceituações a respeito do marketing. Então, aquilo que é conhecido como 4Ps, mix de marketing, pode ser considerado como o P de produto, preço, praça e promoção. Então, o mercado-alvo é preciso ser estabelecido estratégias para todos esses itens. E no que se refere a serviço, isso se amplia. Existe o mix dos 7Ps. Então, além dos 4 mix de marketing tradicional, existe também a questão dos processos, das pessoas e do ambiente palpável. Então, a fachada da loja, um ambiente confortável. Apenas algumas características gerais, eu não vou entrar em detalhe a respeito dessa conceituação, para que a gente possa entender o quanto essas perspectivas de marketing, esses processos de comunicação devem influenciar os gestores a trabalhar os seus processos de comunicação. Então, todas aquelas empresas que vão atuar no mercado online, eles precisam de uma noção básica a respeito do marketing, como produzir um conteúdo, como definir o mercado-alvo e direcionar estratégias de comunicação, quais são as plataformas que podem ser trabalhadas para que ele estabeleça um relacionamento com o seu cliente, com o seu consumidor. Então tudo isso passa por um plano de comunicação, um plano que acaba envolvendo todos os departamentos. Então você aí, enquanto gestor, que está trabalhando com comércio eletrônico, por meio de sistemas de informação, é importante que tenha noções a respeito desses conceitos. Vamos voltar aqui para o quadro. Além disso, um plano de marketing ele precisa ser colocado um roteiro para que você consiga definir suas atividades. Então, quais são os objetivos, diferenciação e posicionamento da sua marca, do seu produto, do seu serviço, que tipo de estratégia de preço e canal de venda você vai utilizar, detalhar esse plano operacional para que você faça suas ações, investimentos e orçamentos, meios de avaliação e controle. Você precisa avaliar aquilo que você estabelece no seu plano de comunicação, de marketing. E toda essa estratégia acaba sendo utilizada como um plano de comunicação na internet. Então as empresas precisam basicamente definir todos esses itens, então uma espécie de roteiro mesmo, para que a gente consiga direcionar um plano mais abrangente a respeito da sua marca, do seu produto e serviço na internet, diante do comércio eletrônico. E um plano de comunicação geral também passa pelo roteiro anterior. É preciso definir quais são os objetivos da sua comunicação. Então, se você tem um comércio eletrônico, você quer se comunicar com o seu consumidor, qual é o objetivo daquela comunicação? Aumentar a venda, melhorar o engajamento da marca? Quem é esse público-alvo? É preciso definir quais são os meios que você vai se comunicar, redes sociais, e-mail, plataforma de aplicativos, por exemplo. Definir planos para que você possa fazer isso, orçamento e meios de mensuração, é preciso mensurar. Então, aspectos gerais referentes aí à gestão de marketing, à gestão de comunicação dentro dessa perspectiva do comércio eletrônico. Então, o gestor, de uma maneira geral, ele precisa trabalhar todos esses pontos dentro de um plano de comunicação. Afinal de contas, todos aqueles que vão empreender na internet precisam se comunicar com o seu público, entender quem é de fato o seu público consumidor, quais são os meios pelos quais você vai se comunicar. Então, existem plataformas de redes sociais para que você consiga estabelecer um relacionamento, plataformas de e-commerce para que você consiga vender produtos e serviços, meios de pagamento para que você consiga trabalhar suas transações financeiras. Então, utilizar os sistemas de informação dentro do comércio eletrônico, é preciso que haja uma estruturação do ponto de vista do marketing e da comunicação. E por último, eu trago aí alguns pontos que têm ganhado grande representatividade, sites de buscas e ferramentas que auxiliam as empresas a se posicionarem nesses sites de busca, como a Google, por exemplo. Estratégia de SEO consegue deixar o seu site mais amigável às plataformas de busca. Então, na medida que você consegue estruturar estratégias de SEO, você consegue melhorar seu posicionamento quando o seu consumidor vai buscar você no Google, por exemplo. A questão de trabalhar as palavras-chave e o conteúdo, colocar lá empresa, produtos e serviços na palavra-chave, em primeiro lugar, nos mecanismos de busca, é isso que significa SEO. SMO, otimização das mídias sociais, então você consegue trazer um maior engajamento às redes sociais, compartilhar conteúdo
com seus usuários e etc. Apenas alguns exemplos, a gente tem esses detalhes com maior profundidade no livro. Estratégia SEM, estratégia de marketing via ferramentas de busca, otimizar a visibilidade dos websites no mecanismo de busca, baseia-se em palavras-chave e também utiliza SEO por meio de emprego de links patrocinados, entre outras ações. E o SMM, mídias sociais e marketing digital, ajuda você a se posicionar nas redes sociais, posicionar sua marca, produto, serviço nas redes sociais, ajudando você a trabalhar conteúdo, informações que as empresas recebem de seus consumidores. Então são alguns exemplos de plataformas, de sistemas de informação que você consegue utilizar juntamente com ferramentas de buscas, mídias sociais, plataformas de comércio eletrônico, para que você consiga expandir os seus negócios e entenda que esse planejamento de marketing passa a ser importante para a sua estratégia de comunicação. Web e redes sociais, plataformas digitais, um ponto fundamental dentro da perspectiva do comércio eletrônico, trabalhar a internet, um pouco dessa perspectiva histórica da web, como ela foi se consolidando, quais foram as características que fizeram com que ela chegue até hoje com essas plataformas digitais, aplicativos, cada vez mais gerando engajamento aí por parte dos consumidores. Vamos colocar aí no quadro. Web 2.0, um conceito também importante, se a gente pensar na evolução dos mecanismos de busca, nas tecnologias envolvendo a internet. O conceito Web 2.0 foi criado em 2004 por Tim O'Reilly, da empresa, dessa grande empresa criada em 2004, e a popularização desse conceito foi devido à chegada das mídias e redes sociais, sites colaborativos. Então, nesse ponto, em 2004, vamos pensar um avanço na velocidade dos meios pelos quais a gente conecta na internet, o início dessa criação de aplicativos. Então, nesse ponto, a Web 2.0 trabalhava muito a criação, compartilhamento, organização de conteúdo. Então, tinha esse tipo de tecnologia, Web 2.0. Características: simplicidade, trazendo aí um ambiente de navegação mais intuitivo, compartilhamento, colaboração de conteúdo e informação, já se falava na Web 2.0, a gente está falando aqui dos anos 2004, publicação, transformação e publicação de conteúdo, atualização e agilidade nos processos, participação do usuário, o próprio usuário passa a ter condições de produzir conteúdo na internet, liberdade, direito de expressão e comunidade, a criação e participação de comunidades digitais. Esse é um ponto, algumas características aí dessa evolução da Web 2.0 até a Web 3.0 e hoje se fala já em Web 4.0. Então são algumas características importantes para que a gente possa visualizar que realmente a tecnologia ela acabou se expandindo em virtude do crescimento da internet, as empresas cada vez mais utilizando dentro das suas operações redes sociais, comércio eletrônico, plataformas online. Tudo isso faz parte do ambiente organizacional e a partir dos anos 2000 isso se intensifica muito no ambiente organizacional. Vamos voltar aí para o quadro. Nós temos aí a internet 3.0 e aí a criação desse conceito trazendo um direcionamento mais inteligente e eficiente do conhecimento disponível na internet. Então não apenas plataformas estáticas, e sim a internet começa-se a criar sistemas de inteligência artificial, sistemas de monitoramento, de processamento de dados, que passa a ter uma maior relevância nas pesquisas online. Então, a questão da web semântica, como alguns autores colocam, sentido às análises de dados, possibilitando aos sistemas não apenas apresentar uma informação ou um dado, mas fornecer um contexto. Então, sistemas capazes de interpretar informações, como sistemas relacionados à internet, inteligência artificial, por exemplo, internet das coisas. Então, passa-se a criar novos mecanismos e melhorar aí as características da internet. Então, a Web 3.0, quais são as características? Segmentação comportamental, as empresas conseguem segmentar comportamento de compra por meio de aplicativos, de sistemas de informação. Então, personalização da web, monitoramento e comportamento de cada usuário. Se a gente pensar hoje, grandes varejistas possuem informações e dados
extremamente calculados aí dos seus fornecedores, dos seus clientes. Isso possibilita essa segmentação comportamental. E banco de dados universal, um banco de dados mais inteligente, relacionado com o usuário, um direcionamento de anúncios, relacionamento de contatos entre mídias sociais. Então, a característica dessa Web 3.0, como um avanço ainda dentro dessa perspectiva, ela se configura por esses sistemas mais inteligentes. Então, cada vez mais as empresas têm utilizado plataformas para entender a jornada de compra do consumidor, ou seja, desde o momento que ele pesquisa uma marca ou um produto nas plataformas de busca, até o momento que ele efetiva uma compra online, as empresas, na atualidade, têm condições de monitorar todos esses passos. Então, as empresas realmente, elas, por meio desses dados, trabalhando essas estratégias e essas informações a respeito dos seus consumidores, elas conseguem direcionar campanhas, direcionar conteúdo na sua rede social. Então, o marketing digital ele passa a ser muito importante dentro dessa perspectiva. A evolução dos mecanismos envolvendo a internet, redes sociais e sistemas de informação passa a ser ainda mais relevantes na medida em que as empresas precisam de dados e informações para que elas consigam trabalhar nesses ambientes online. E o último ponto que eu trago aí, com relação às redes e às mídias sociais. Nós temos aí, se a gente pensar o conceito de rede social, a gente pode definir isso como uma comunidade. Toda rede de relacionamento pode ser uma rede social, mas a gente traz esse conceito para pensar as plataformas online, então as mídias sociais virtuais ou as plataformas digitais, elas possibilitam criação e compartilhamento de conteúdo, de informações. Então, hoje em dia, o próprio usuário pode produzir e consumir conteúdo na internet. Se a gente pensar na Web 2.0, não era assim, muito mais as empresas produziam conteúdo e os consumidores consumiam. Com o avanço das redes sociais, essa lógica passa a se inverter. Então, o próprio consumidor, ele produz conteúdo na sua rede social, ele produz sistemas de comunicação, então cai nessa perspectiva. E as plataformas sociais, enquanto conteúdo, enquanto gestão de relacionamento, ferramenta de gestão de relacionamento das empresas com os consumidores, ferramentas de CRM, e isso traz uma integração entre as diversas redes sociais. Então, nesse ponto, apenas um resgate aí histórico mais recente a respeito dessa evolução da internet, o quanto isso tem impactado nos modelos de negócio, na forma com que as organizações gerenciam suas atividades, buscam seus modelos de negociação. Então, o comércio eletrônico realmente ele traz essa revolução. As empresas precisam cada vez mais entender isso. O consumidor ele produz, ele não só consome, mas ele também produz conteúdo. Então, as empresas já estão entendendo isso e conseguem direcionar campanhas, estratégias de comunicação que possam aproveitar todas as oportunidades dentro do comércio eletrônico. Situação, problema 3 e 4. Caso da Infotech. O empresário Gustavo, ele possui alguns desafios frente ao comércio eletrônico e nesse momento a gente precisa dar algumas orientações para esse empreendedor que está sofrendo uma grande concorrência aí e é preciso que ele pense de uma maneira diferente a respeito do seu modelo de negócio. Vamos colocar aí no quadro. Então nós temos alguns pontos importantes. O caso da Infotech, estão dando continuidade aqui ao nosso caso que consta no nosso livro. Planejamento de marketing e fragilidades. Quais são as fragilidades da empresa do Gustavo? Ações de comunicação apenas por meio de panfletagens, nenhuma comunicação digital, ele não utiliza aplicativo nem redes sociais. Como pode alguém trabalhar com tecnologia e não utilizar redes sociais digitais? Então é preciso destacar isso. E-mails de possíveis compradores recebidos pelo Fale Conosco não são encaminhados ao departamento comercial. Isso é algo que acontece muito, as empresas agora com a utilização de algumas plataformas conseguem atender melhor o seu consumidor, mas antigamente você falava aí nesses canais Fale Conosco, deixa aqui seu comentário e ninguém te respondia. É algo que acontece aqui com o Gustavo. Ele possui um site estático, apenas catálogo virtual, não tem interação,
tem apenas ali o seu endereço e o seu telefone. Então são alguns pontos que a gente destaca aqui na situação do Gustavo, da Infotech. Além disso, ações de melhorias que foram realizadas pelo Gustavo. Compreensão do seu mercado-alvo, ele começou a entender, na medida em que ele classificou ali, 70% dos seus clientes são consumidores locais, 15% consumidores mais afastados, e os outros 15% empresas. Então ele começou a atualizar e melhorar o seu site, mas ele percebeu que a sua concorrente, a Digital World, já está trabalhando nas redes sociais e mídias digitais. E com isso, ele precisa repensar o relacionamento com o seu consumidor, a forma com que ele vai divulgar os seus produtos, se ele vai participar de eventos, palestras, qual é a área destinada. E esse concorrente, a Digital World, está trabalhando numa área destinada a games e novidades. E essa empresa faz o monitoramento das visitas diárias. Então, esses pontos é o que a empresa concorrente dele faz e que o Gustavo também precisa fazer para que ele consiga melhorar ali o seu modelo de negócio. Então, são alguns pontos que a gente traz aí para destacar o quanto os pequenos negócios devem investir seriamente em sistemas de informação, em planejamento de marketing. Se você quer empreender no comércio eletrônico e realmente quer trabalhar de uma maneira profissional, é importante que esse tipo de situação seja analisado. Muitas vezes você vai se deparar com concorrentes de grande porte, então é preciso que você tenha uma plataforma que consiga atingir o seu público, que você conheça o perfil do seu consumidor e possa direcionar um conteúdo, uma campanha e que realmente isso traga uma proximidade. Então esses são os pontos que o Gustavo se depara e que muitas vezes acontece no dia a dia do administrador. Vamos colocar aí no quadro. Você, enquanto consultor da Infotech, quais seriam suas sugestões? Então o desafio aqui é demonstrar a importância de um planejamento de comunicação, de marketing dentro do comércio eletrônico e posicionar a Infotech na web, nas redes sociais digitais. São pontos aí importantes, a gente precisa destacar e que muitas organizações que atuam no comércio eletrônico precisam rever aí os seus negócios. Como você está se comunicando com o seu cliente, com o seu consumidor? Será que as plataformas que você utiliza, realmente, elas estão atendendo aquilo que você espera? Será que você conhece, de fato, quem é o seu público? Quem está comprando da sua empresa na internet? Então, são alguns pontos, algumas características que vale a pena a gente destacar. Vamos voltar aqui para o caso do Gustavo. Então, a Infotech precisa, no primeiro momento, estruturar um plano de comunicação na internet. Então, quais são os objetivos? Que tipo de conteúdo ele vai produzir? É preciso que ele tenha um conteúdo direcionado para as empresas que ele atende e para consumidor final, então ele precisa pensar nisso. Então, como eu destaquei aqui, público-alvo B2C e B2B, estratégias devem ser segmentadas. Então, ele precisa direcionar um conteúdo, uma promoção, uma venda diferente para esses dois públicos. Meios de comunicação, vídeos, textos, imagens, ele precisa explorar mais isso, definir um plano e alguns orçamentos para que ele possa buscar esse plano de comunicação e medir esses dados. Mensuração de dados é algo relevante que o Gustavo ele vai precisar trabalhar na Infotech dentro aí das suas perspectivas. Então esse é um ponto que a gente destaca. Toda empresa precisa de um plano de comunicação minimamente estruturado. Então, se você é um pequeno empresário e atua por meio de ferramentas digitais, você precisa estruturar um plano para que você se comunique com o seu consumidor nas redes sociais digitais, que você tenha uma plataforma que ele possa ter acesso e se relacionar com a sua organização. Então, estruturar um plano, definir custos, definir um cronograma, buscar as plataformas que possam atender de fato aquilo que você busca, são alguns pontos importantes que a gente destaca aqui. E no caso do Gustavo, a gente sugere inicialmente que ele realmente entenda essas situações. Vamos voltar aqui para o quadro. Nós temos aqui marketing de relacionamento, isso ele precisa pensar também. Existem diversas plataformas que ele pode utilizar até de maneira grátis, como a plataforma do YouTube, do Instagram, Facebook, plataformas mobile, e aí é preciso pensar, será que vale a pena desenvolver um aplicativo? Quais são as possibilidades? Então ele precisa realmente buscar uma atualização nesse sentido. Marketing de relacionamento, hoje se fala muito em relacionamento e produção de conteúdo, então você produzir um conteúdo que seja relevante, que possa solucionar um problema do seu cliente, do seu consumidor, que possa trazer entretenimento
Então isso passa a ser importante nessa gestão do relacionamento. Com relação ao marketing web, é preciso direcionar estratégias para os consumidores finais e também para as empresas. Então, link patrocinado, por exemplo, ele pode ter um link lá patrocinado em que ele paga para a sua empresa ser estampada em banners interativos. Sistemas de busca por palavra-chave, ele precisa investir nisso também, para que quando os seus consumidores busquem no Google, encontrem facilmente a Infotech. E o sistema de gestão de relacionamento, que possa entender melhor, pesquisar a respeito das características do consumidor, seu estilo de vida, seus hábitos de compra. Então, nesse último ponto, a questão do marketing de relacionamento, marketing web, passa a ser importante na medida em que ele precisa definir quais são as características do seu público, e isso ele minimamente já sabe. É preciso direcionar uma campanha para as empresas e uma comunicação diferente para os seus consumidores. Então são alguns pontos importantes que a gente destaca aqui no caso do Gustavo, da Infotech, e que muitas vezes acontece no dia a dia do administrador. É preciso que as empresas entendam melhor quem é o seu público, possa direcionar ferramentas, fazendo com que essas ferramentas auxiliem na gestão, no relacionamento, em todas as etapas. Então é importante que o administrador tenha essa noção a respeito do marketing digital e do comércio eletrônico dentro aí dos sistemas de informação. Segundo momento de interação, vamos trabalhar agora a plataforma do Kahoot. Vamos colocar aqui. Nós temos aí alguns polos já conectados. Número do PIN 18 37 34. Então eu peço que você conecte. Eu coloquei aqui algumas perguntas referentes à nossa teleaula, referente a essa terceira aula de comércio eletrônico. Então é importante que você faça a conexão para que a gente possa estabelecer essa dinâmica. Eu vou deixar mais alguns minutos para que todos possam conectar. Eu peço que você coloque o seu nome e o nome do polo para que a gente possa fazer essa conexão. Então eu deixo aí no quadro, vamos voltar aí para o quadro. Vão conectando e eu volto logo na sequência.
Pessoal aí conectando, vamos deixar mais alguns segundos para que a gente possa iniciar a nossa dinâmica. Mais de 100 pessoas conectadas, olha aí, que legal. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado aí pela participação de todos. Pessoal conectando. Mais 20 segundos e a gente começa a nossa dinâmica. Peço que coloque o nome do polo, para que a gente possa homenageá-los aí durante a nossa dinâmica. Lembrando que são 6 questões, são questões relacionadas à nossa aula, questões que trazem aí, de certa forma, revisão de alguns conteúdos, para que a gente possa interagir e discutir um pouco mais sobre comércio eletrônico. Vamos para a nossa dinâmica? Vamos lá. Iniciando. Comércio eletrônico, terceira aula, questões na tela. Primeira questão. Todos os canais offline e online de uma marca do varejo ficam disponíveis para o contato com o consumidor. Então, todos os canais, seja ele online ou offline, de uma marca de varejo ficam disponíveis para o contato com o consumidor. Nós estamos falando aqui de plataforma mobile commerce, e-commerce, omnichannel ou e-consumidores? Qual seria a resposta correta? Vamos lá, 30 segundos. O pessoal está respondendo. Então, todos os canais, online e offline, ou seja, uma empresa que consegue pulverizar suas atividades para diversos canais. Como chama essa estratégia? Vamos lá. Omnichannel seria a resposta correta. Nós temos aqui 10 respostas corretas. Esse é um conceito, vamos voltar aqui para o quadro. Esse é o conceito importante a respeito do comércio eletrônico. Eu coloquei propositalmente para que a gente tenha também outros conceitos a respeito dessa dinâmica. Omnichannel significa isso, quando a empresa tem uma estratégia e consegue disponibilizar a sua mercadoria no comércio, numa plataforma de comércio eletrônico, por aplicativo. Então, poucos acertaram essa questão. Eu coloquei aqui para que a gente possa incrementar a nossa aula com esse tipo de conceito. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, Omnichannel, a resposta correta. Vamos lá. Maír, Miguel Alegrete, Alissa, Gilveni Fraga e Anápolis. Aí, parabéns por aqueles que acertaram. Segunda questão. Consumidor que realiza compra pela internet pode também ser chamado de... Vamos lá, para as alternativas. Consumidor que realiza compra pela internet pode também ser chamado de C-Customer, E-Consumidor, E-Mobile ou M-Customer. Qual seria a resposta correta? Vamos lá, essa tá fácil. Eu coloquei um slide a respeito disso na nossa aula. Vamos ver quem prestou atenção. E-consumidor, resposta correta. 78 respostas corretas. Então, e-consumidor é uma categoria muito utilizada, que é o consumidor que compra pela internet. Vamos lá, mais uma pergunta. Olha aí, Maíra em primeiro lugar. Larissa Alegrete em segundo e Anápolis em terceiro. A briga tá boa. Vamos lá. Comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis, como smartphone ou tablet. Como se chama esse comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis? Comércio eletrônico, cross-border, mobile commerce ou marketplace? Qual seria a resposta correta? Então, comércio virtual por meio de aparelhos móveis. A gente trouxe aí uma classificação a respeito. Vamos lá. Essa tá muito fácil. Mais alguns segundos. 70 respostas corretas. Mobile commerce. Então, quando a gente fala em comércio virtual por meio de aparelhos móveis, mobile commerce, no Brasil, mais de 40% de todo o comércio eletrônico é realizado por meio dos smartphones. Então, é algo que está crescendo muito. Parabéns aí aos que acertaram. Anápolis em primeiro lugar, JL em segundo, Andradas em terceiro. Olha aí, a briga está disputada. Quarta questão.
Data do comércio eletrônico com grandes descontos, geralmente realizada na última sexta-feira de novembro. Refere-se a... Vamos lá. Dia do consumidor, Black Friday, dia do e-commerce ou Thanksgiving Day? Qual seria a resposta correta? Black Friday, mais de 100 respostas corretas. Anápolis em primeiro lugar. Quinta questão, modalidade que trata das relações de negócio entre as empresas. Maior parte da receita do comércio eletrônico. Vamos lá. C2C, B2C, B2B ou C2G, então modalidade que trata das relações de negócio entre as empresas, se refere a... Vamos lá. O pessoal está respondendo. Mais alguns segundos. B2B, Business to Business, relação entre as empresas. JL passou. Última questão, e-commerce internacional que lidera o ranking de vendas do Brasil em 2018 e em 2019. Vamos ver quem acerta essa. Qual foi o e-commerce internacional que liderou o ranking de vendas no Brasil? Ou seja, consumidores que compraram dessa plataforma. É o AliExpress, eBay, Netshoes ou Amazon.com? Vamos lá. Na sua opinião, qual seria a empresa que mais vendeu para o mercado brasileiro? Primeiro lugar, Klaus Rondônia, JL em segundo. Em terceiro lugar, não consigo ler, mas obrigado pela participação. Obrigado por todos aí que de alguma maneira conseguiram participar. E fico muito feliz aí pelo engajamento de todos. Recapitulando a nossa aula, então a gente trouxe aí aspectos relacionados ao comércio eletrônico. Então vale a pena destacar que são pontos importantes aí dentro dos sistemas de informação. A gente trouxe aí os principais conceitos a respeito do comércio eletrônico. Vamos colocar aí no quadro. Nós temos aí a estrutura da nossa aula, conceitos e características, modelos e aplicações, planejamento de marketing na internet, web e redes sociais. Esses são os pontos trabalhados na nossa aula, com o objetivo de destacar aí a relevância do comércio eletrônico. E por último, o conceito de comércio eletrônico. No centro da nossa análise, a gente trouxe aí algumas categorias e modalidades desse comércio eletrônico, a importância em definir público-alvo e segmento de atuação para que você consiga empreender, posicionamento e estratégia, e web e redes sociais são os pontos principais. A gente trouxe aí o comércio eletrônico como sendo um dos conceitos essenciais dessa terceira teleaula. Então o objetivo realmente foi destacar a importância do comércio eletrônico no cenário nacional, trazer um pouco da perspectiva histórica, os principais conceitos a respeito aí desse comércio cada vez mais crescente no Brasil e no mundo. Então isso traz aí grandes oportunidades para empreender, para desenvolver modelos de negócio. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.